Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod, que é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou diretora da Franco Vieira Engenharia, sou apresentadora desse podcast e aqui ao meu lado eu tenho a nossa garota prodígio, Larissa Azevedo, maravilhosa, que está sempre aqui com a gente. Já fiquei chateada porque não me apresentou como Lari. Ah, Lari, eu tô aqui só no nome e sobrenome, guardando aqui. E você ainda me cobra isso? Brincadeiras à parte. Olá, pessoal, a gente está aqui hoje juntas e a gente vai falar de mais... Qual a palavra que eu posso usar? A gente pode... Investimentos para condomínio, Isso, né? eu acho que economia, investimento, tecnologia. Tecnologia acima de tudo. E a gente está com uma dupla aqui de uma empresa muito conhecida no mercado. Eu tenho certeza que você já ouviu falar ou já viu em alguma feira, já viu em algum evento de condomínio. Então, a gente está aqui com o Pedro Calandrini e Rogério Moreira. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Olá, Roberta. Olá, Larissa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje a gente vem falar um pouquinho aqui sobre solução de economia, né, que a gente leva para os condomínios, que é a parte de energia solar, né? Como o condomínio pode se adaptar, ter uma economia, um investimento aí, a gente está falando de 40 anos, né? Escolhendo a empresa certa, escolhendo os equipamentos certos, para que não haja problema nenhum e que flua muito bem aí durante o investimento aí. Muito bom. Economia, energia, tecnologia. Solução de problema. Solução. Pronto. A gente está falando de quantos anos aí? Aproximadamente 30, 40 anos 30, 40 anos de retorno. Experiência. De retorno do investimento. Do investimento, isso. Que maravilha. Eu quero saber mais sobre isso. Você também, né, Lari? Com certeza. Você gostaria de ter um retorno desse? Sim, a gente hoje vai explicar também algumas diferenças, né? Porque hoje a gente tem tanta empresa no mercado, né? Tem tanta gente oferecendo uma salada de frutas, de tecnologia, e é importante que a gente conheça um pouco sobre o produto, conheça um pouco sobre as empresas e até um parâmetro para que a gente possa contratá-las, né, Roberta? Exato, essa é comparar, né, as empresas. Eu acho que a questão da energia solar era algo que poucas pessoas tinham acesso, né? Hoje já está mais democrático, né? Mas eu acho que, assim como qualquer outro serviço, tem o que você entrega, às vezes, não é igual, né? Então, a gente quer entender melhor como que a Grid trabalha hoje. Então, Rogério, fala um pouquinho aí dos diferenciais da Grid. Eu acho que a gente pode começar dessa forma, para depois a gente ir entrando em todos esses números que eu acho que são muito importantes aí para o síndico. Então, bacana. A gente começa nesse mercado em 2016, quando tinham pouquíssimas empresas, contava numa mão quantas empresas tinham de energia solar. E a gente já fez mais de 3 mil projetos já de solar. A gente chegou a 3 mil, a gente parou de contar. E a gente criou uma especialização há mais ou menos de 4 anos para cá em condomínios, né? Hoje, nosso principal foco são os condomínios e a gente tem realmente um produto diferenciado. Porque quando a gente começou a fazer condomínio, a gente percebeu que os condomínios tinham muita dificuldade em obter financiamento, as taxas eram muito altas, muitas vezes o síndico precisava ser avalista. Então, e por outro lado, a gente começou a ver que quando você trabalha certo com o condomínio, ele é um excelente cliente, um excelente pagador, e a gente precisa criar um produto financeiro que dê também ao síndico essa tranquilidade, né, de fechar. E viabilidade, né? E viabilidade. E aí a gente estruturou um produto dentro da própria companhia, né, um fundo, onde a gente entra fazendo todo o investimento para o condomínio. Porque quando a gente faz isso, muita coisa muda, né, o que a gente chama de risco zero. Se transforma um projeto de risco zero, porque a gente também tinha muita resistência. Pô, mas será que vou economizar isso mesmo? Será que o que esses caras estão me falando é verdadeiro? São muitas objeções, São muitas objeções. E quando você entra com financiamento próprio, você coloca o sistema para funcionar, você dá uma carência, ou seja, ele começa a ver a conta, realmente, poxa, minha conta reduziu. Pô, já acumulei essa economia e só começar a pagar com essa própria economia depois, e mesmo assim, pagando menos do que pagava antes, isso dá uma tranquilidade, né? É excelente para o vendedor, né, Pedro? Você que é do comercial aí da empresa, eu acho que isso é matador. É matador. É matador. E no bojo disso tudo tem a questão também dos equipamentos, porque assim, é uma escolha técnica difícil. Você imagina, né,
as nuances, as questões técnicas, e você deixar, né, as pessoas, né, os moradores, os condôminos decidirem, é uma coisa difícil, né, porque cada empresa vai tentar puxar a sardinha para o seu lado. Mas quando você fala do financiamento próprio, que a gente financia até 10 anos, né? A gente financia, porque quanto mais tempo você financia, menor fica o valor da parcela, maior fica o ganho imediato. Maior a economia, né? Maior a economia no curto prazo. E quando você financia, você automaticamente terceiriza para a empresa que está fazendo a escolha do equipamento. Porque, afinal de contas, eu não vou colocar qualquer equipamento se o resultado do projeto está vinculado a eu receber o meu pagamento ou não. Claro. Então, a gente escolhe o que tem de melhor. Com certeza. Então, um outro grande diferencial nosso realmente são os equipamentos, são muito diferenciados. Até porque, para você colocar na frente, porque você está lá colocando um recurso na frente, né? Você tem que ter uma garantia de alguma forma. A garantia financeira a gente tem. O condomínio, ele hoje, eu tenho uma empresa de engenharia, então, assim, a gente tem pouquíssima inadimplência. Agora, essa questão do produto, né, que você coloca ali, da tecnologia que você usa, do fornecedor ali, com a garantia que você tem, é isso que te dá a segurança de fazer esse financiamento mais longo. E só por isso acontecer, você já, eu acho que esse discurso já sai na frente de muita gente. Porque hoje, eu acho que com essa questão da China, né, e tudo é muito mais fácil, você traz um produto lá de fora muito fácil, tem vários fornecedores, eu acredito que alguns que nem têm NR, que é uma exigência de corpo de bombeiro, enfim. Quando você traz isso, você também sai na frente. E para o síndico é muito confortável chegar numa reunião e falar, olha, a empresa tem o equipamento que é de ponta, eles estão garantindo, né, através desse financiamento. E assim... A grande questão é quais são as empresas que o síndico leva na hora dessa assembleia, né, Larissa? Disso, me colocando na figura de síndica, né, de quem está ali no meio dessa situação de estar em contato com as empresas e levar isso para os condôminos, né, de uma maneira fácil de compreensão, para que a gente não chegue numa assembleia e delibere só valor, só que a preço, gente, né? ou melhor, só preço, a gente conseguir entender o valor agregado do produto. Como é que a Grid hoje ajuda o síndico a entender essa diferença entre as empresas e diferenciar o produto de vocês no mercado? É interessante, a gente já montou uma tabela, né, que a gente coloca todas as características técnicas do produto, atendimento às normas técnicas, características, não direcionamento de marca, nada disso, mas características técnicas são fundamentais para dar segurança ao condomínio. Comparando como se fosse um edital de uma obra, né? Exatamente. O que você tem que olhar... De uma maneira muito visual, que ele consiga projetar numa assembleia, falar, olha, eu cotei com essas empresas todas, essas são as características dessa proposta, dessa e dessa, para poder comparar, porque... O equipamento num projeto fotovoltaico é mais de 70% do custo, 30% da instalação. Então, se você tem uma discrepância de preço importante, significa necessariamente você está com um equipamento muito mais barato. O engasgo está ali. Está ali, certamente. Então, assim, é muito importante. Inclusive, a gente se coloca à disposição para disponibilizar o link no canal dessa planilha muito legal. Como um ponto de partida, né? Para fazer. Então, tem as características, obviamente, da empresa, que tem que se tomar cuidado, né? Quanto tempo tem no mercado, registro no CREA, são essas coisas básicas, né? Pedido de algumas certidões, esse tipo de coisa. E depois vem as características do produto, né? Então, por exemplo, uma característica que é básica, mas eu te confesso que os síndicos têm dificuldade. A gente, graças a Deus, assim, a cada 10 assembleias que a gente participa, a gente fecha 8. Muito bom. Né? Mas às vezes a gente não fecha e faz parte. Mas recentemente eu tive ontem numa assembleia que a gente acabou não fechando. A gente estava concorrendo com uma outra empresa que estava disponibilizando um produto que não atende à normativa agora de 2025, né, a 1793, né, de 2025, que basicamente é uma exigência dos bombeiros. Eles fizeram uma opção por um sistema mais barato que não atendia às normas. Ou seja, eu acho que talvez faltou um pouco na tratativa antes, né, para tentar orientar o síndico nesse sentido, né? Eu acho que
no sentido de mostrar, olha, você não pode levar para a Assembleia um produto que minimamente não atenda às normas, né? Porque isso coloca o seu nome em risco, né? É uma segurança para o próprio condomínio, e né, uma Larissa? segurança para o próprio condomínio, né? E já vira ali uma deliberação desleal, né? Porque Totalmente. você Na tem verdade, uma você não empresa- perdeu, porque não tinha uma comparação, né, Pedro? Exatamente. Você que trabalha no comercial, eu acho que você deve enfrentar isso o tempo todo. Ah, Está sendo comparado com uma empresa que não está entregando a mesma coisa que Tá você. usando banana com bicicleta, não tem Eu nada a passo. ver. Na Exatamente. Franco, a gente passa por isso todos os dias. Eu quando dou uma proposta, né, a gente tem que ali entender, sentar com o cliente, explicar a proposta, porque muitas vezes eu estou concorrendo com um empreiteiro, que não tem um funcionário cadastrado. Que é esse funcionário que vai entrar na casa das pessoas. Material, então a gente utiliza só material de ponta, tinta, souvenir, coral, tudo primeira linha. E aí, de repente, eu estou concorrendo com uma outra empresa que está usando uma tinta que é 30%, 40%, 50% mais barata. É por isso que a gente a gente criou essa planilha, né, de comparação não só de equipamento, mas a forma de pagamento, referência das empresas, né, contatos, quanto tempo está no mercado, o que você já instalou. Então, a gente leva essas informações assim, para o conselho. Toda reunião que eu marco com o síndico, eu sempre peço para ele levar o conselho, se tiver subsíndico, leva também, porque a gente gosta de explicar detalhadamente, desde o início até o final, né, do projeto. E assim, como o Rogério falou, de 10 assembleias que a gente disputa, 8 a gente ganha, porque a gente faz um trabalho antes com o pessoal do condomínio explicando, porque não adianta ele levar o meu escopo de projeto, levar, como a Larissa falou, né, comparar banana com maçã, chegar lá que o preço vai estar muito menor, porque o pessoal que está lá não acompanhou. Então, o que o morador vai falar? Vamos votar nessa que é mais barata, energia solar é igual. Então, assim, a gente tem que, mesmo a gente explicando na Assembleia, são muitas dúvidas. Então, assim, a gente procura já trabalhar desde o início e direcionar o síndico ali, o conselho, para que, quando colocar para a votação, né, das empresas, ele possa dar uma ênfase lá, pessoal, essa empresa aqui já está... dá uma força para a gente também, né, em relação ao nosso trabalho e o que a gente já preparou para ele desde o início. Até porque a gente sempre convida para conhecer um dos nossos projetos, né? É muito importante ter o contato com outro síndico que já fez um projeto com a gente, que acaba virando uma referência, né? O próprio síndico dali também já começa, Pedro, as pessoas perguntam aqui quem que colocou energia solar, eu passo seu telefone, seu contato, eu mostro aqui para eles. Isso para a gente é muito importante. Muito. Não, e isso demonstra também o pós-venda da empresa, né, Claro. Roberta? Porque às vezes não é só a instalação do painel O solar, suporte, né? tem uma assistência depois, tem as dúvidas que vão gerando depois. E você vê que essa questão do financiamento muda totalmente a forma da empresa atuar, porque você imagina, se eu dependo do sucesso. do sucesso para continuar recebendo, você imagina, meu pós-venda tem que ser imediato. Com certeza. Sim, A gente, por exemplo, você ter ideia, a gente tem equipamentos, um estoque de equipamentos de reposição. Ninguém tem, entendeu? É Por porque quê? se você não repõe, você não economiza e você não recebe. Não recebo, né? exatamente. Então isso muda tudo, entendeu? Claro, muda o jogo completamente. E aí a minha dúvida é a seguinte, essa empresa que vocês perderam nesse condomínio, ela dá essa quantidade de oportunidade de pagamento? Não, Como é que é isso? Porque eles colocam a própria pele risco, né? É uma empresa que não vai durar muito tempo. O curioso é assim, que eles ficaram nesse caso específico, né? Não é, graças a Deus não é sempre que acontece, mas eles fizeram um financiamento bancário. Ah, sim. Fizeram financiamento bancário. Vão receber integral. Vão receber integral. E aí é que mora o perigo. Porque assim, quando você vê hoje um síndico insatisfeito com a energia solar, normalmente foi isso. Eles pegaram o financiamento bancário, às vezes acontece um problema, por mais que a empresa possa ter instalado corretamente, tem empresas, muitas aí, que fazem um trabalho sério. Mas, se o sistema parar de funcionar, mesmo tendo que acionar a garantia, o fabricante, às vezes o fabricante demora, vai ficar aí 2, 3 meses sem sistema e o banco não vai querer saber. O banco vai te cobrar. Exatamente. No nosso caso, se isso eventualmente acontecesse, e é muito raro porque a gente coloca o equipamento de ponta, a gente não cobra do cliente, a gente segura a parcela até que o sistema seja restabelecido. São as famosas empresas de passagem, né? Exatamente. Aquelas que não têm compromisso com o mercado condominial. E o que ele falou agora, Roberta,
tá muito alinhado com o que a gente já repetiu em alguns episódios, né? Não é que a empresa vai ser perfeita, que não vai ter problema, mas como a empresa lida com os problemas que podem aparecer, né? Mas esse caso eu não digo nem que é um problema da empresa. Às vezes a empresa fez o financiamento bancário, recebeu até uma empresa séria, mas deu problema no equipamento. Às vezes dá, né? Pode acontecer. Mas o banco não quer saber. O banco vai continuar cobrando o condomínio. E aí tem que ver o contrato para ver como é que é esse suporte, porque o serviço está prestado. A pessoa foi lá, instalou, em tese, acabou. E 90% não faz contrato de manutenção. Olha isso. E uma coisa que a gente gosta de destacar para o síndico aí é uma surpresa, quando né? ele compara a nossa parcela com a parcela do concorrente, ele precisa entender que dentro da nossa parcela está o seguro completo e a manutenção completa. Suporte. Por que a gente tem que dar o seguro e a manutenção completa? Porque eu tenho que garantir que esse sistema vai estar performando para poder receber. Na verdade, você é um parceiro do síndico, né? Você não é uma empresa. Você está ali em parceria do sucesso. Teve sucesso, você ganha, eu ganho. Né? Exato. Eu acho que é sobre assim, isso. É o que ele falou. É uma tecnologia, comparado ao período de existência de condomínio, uma tecnologia bebê, né? A gente está 10 anos, 15 no máximo, falando de energia solar. Sim. E há 5 anos atrás, ou um pouquinho mais, tinha essa questão da inviabilidade. O síndico tinha que financiar, era muito mais alto os juros em cima disso. Então, é uma empresa também que mostra, não, vocês têm como implantar isso no condomínio de vocês, tem como funcionar e eu estou aqui para oferecer isso. Veio uma dúvida agora na minha cabeça aqui, porque eu tenho energia solar na minha casa. Sim. Coloquei algum tempo atrás, graças a Deus não tive problema, e nem sei o que eu faço se eu tiver problema, porque eu contratei aquela instalação específica, né? Quanto tempo, mais ou menos, dura um equipamento de placa solar? Tem vários, né? Mas o de vocês. Vamos lá. O nosso, a gente tem uma garantia de 12 anos, é a maior garantia de mercado. O inversor, né? O inversor, né, que é o SolarEdge. As placas, ela tem uma garantia de 30 anos de performance, né? Ou seja, durante 30 anos ela vai te entregar 83% de 100 de inicial. Então, assim, são placas que duram muito mais de 30 anos, né? A gente fala no Brasil, como a Larissa falou, tem 10, 15 anos. Mas se a gente olhar para os países, né? Hoje está fácil pesquisar. Tem países que têm 40, 50 anos, né? Como Suíça, Alemanha, Canadá. Então, a gente tem um parâmetro, eu sempre falo isso para os síndicos, né? Em comparação, para eles pesquisarem, para ver que realmente o que a gente fala está acontecendo. E, assim, o grande diferencial nosso, como o Rogério falou, que além de a gente levar risco zero para o condomínio, a gente acompanha até o término do contrato com manutenção, um seguro, não gerou naquele mês, a gente não cobra, a gente tem equipamento para substituir. Então, assim, a gente abraça o cliente, é uma parceria, que eu brinco muito com eles, eu falo, eu tenho que fazer você sorrir para você fazer eu sorrir. É bem comercial esse menino, né? Maravilhoso. E daí a gente leva essa parceria. O síndico, ele fica amigo nosso da empresa, até porque ele vai falar bem do nosso produto. O melhor cliente é um cliente satisfeito. Com certeza. E eu falo isso de comercial, o Pedro, ele tem uma característica muito bacana e, assim, no primeiro momento que eu tive com ele, a gente teve muita sintonia, ele foi lá na empresa, conversou bastante com o Marcelo, porque eu falo de comercial, mas é esse comercial consultivo, que olha para a dor do cliente, que se coloca no sapato do cliente, né, na pele ali. Não é aquela venda que eu quero só ganhar de você, não, a gente está construindo uma marca no mercado, e a gente tem muito isso. E é o que a gente fala muito aqui no podcast, que eu acho que é o grande diferencial nosso. A gente quer construir um mercado, potencializar um mercado. E, para isso, a gente só vai fazer com empresas sérias. Com síndicos sérios, empresas sérias e pessoas que querem o crescimento desse mercado. Porque se vier uma empresa só para ganhar dinheiro, vão vir várias. Então, você quer instruir o síndico. Então, esse canal aqui existe para que você cada vez mais entenda aí as questões do seu condomínio e possa solucionar com a experiência das pessoas que estão vivendo, com a venda consultiva que vem aqui, né? As empresas especializadas naquilo. E quando eu falo de empresa especializada, é a empresa que conhece as dores e que quer fazer com que esse mercado cresça, né, Larissa? Então, assim, é um prazer ter vocês aqui, ter o Pedro, que foi esse interlocutor incrível da Grid aqui com a Franco e com a Dharma.
Eu não tenho dúvidas que o que vocês entregam é muito além do que energia solar, né? É essa parceria para o síndico. E, Lari, como é que é para você ter uma empresa dessa parceira no seu condomínio? Você falou em dúvidas, e eu tenho uma dúvida sobre energia solar agora. A gente está no momento, esse ano, de muitas administradoras fazendo muitas parcerias com empresas que oferecem soluções de redução da sua conta, de fazenda solar, e etc, etc. Explica pra gente a diferença de ter a sua própria energia, o seu próprio... Como é que é a palavra? Sua geração ali. E o que é fazenda solar e se a Grid trabalha com as duas ou não. Explica um pouquinho pra gente essa diferenciação. Perfeito. Vou tentar explicar trazendo um exemplo que fica, acho que, mais de fácil entendimento, que é como se você tivesse... quando você tem a sua placa instalada no seu condomínio, seja no telhado, seja no estacionamento, você tem a propriedade. Então, você tem a dona de um imóvel. Quando você pega a fazenda, você está alugando, né, digamos assim, um pedaço daquela fazenda, mas é algo que nunca vai ser seu. Né? Então, é mais ou menos essa comparação. Você está alugando uma coisa que nunca vai ser sua, existe um percentual que é prometido, né? Esse contrato pode ser normalmente rescindido a qualquer momento por qualquer uma das partes. Então, o aluguel, né, que hoje o pessoal tem girado desconto entre 10% e 13%. Se você me perguntar, é um mau negócio? Não é um mau negócio porque não tem risco. Né? Ou seja, o que a gente costuma ver de problemas no mercado às vezes, muita empresa começa a vende bastante isso, mas não tem disponibilidade na usina. Então, às vezes, o cliente leva 1 ano ou mais. Né? Tem cliente aí que tem 2 anos, tem cliente que desistiu. Aguardando, né, porque a empresa começou a vender, porque normalmente as empresas elas vendem, aí ocupam a usina, vão lá e constroem ou ligam. Né? Então, às vezes, esse processo é muito moroso. E existem outras empresas que têm já uma base grande, têm algum espaço, né? E fazem, aí leva 2, 3 meses para entregar. Né? Inclusive, a gente tem parceria com uma dessas empresas, né? que é a Genial, que a gente dá isso como se fosse um benefício adicional para os moradores. Para quem quiser aderir, não está vinculado. Tem ali para o seu espaço comum, mas você pode utilizar esse desconto na sua área privativa. Exatamente, para cada morador especificamente. E eles não precisam nem decidir em assembleia, porque fica a critério de cada morador. Exato. Então, não é um negócio. Agora, qual é a diferença? Que aquilo nunca vai ser seu, aquele desconto não é garantido. Se houver qualquer mudança no mercado que afete essas usinas remotas, você pode não ter mais esse desconto, né? Então, é uma coisa, assim, digamos, mais vulnerável do ponto de vista... Volátil, né? Volátil. Essa é a palavra melhor. Eu geralmente, assim, eu pego muito condomínio que tem fazenda solar. E aí, curioso que, às vezes, eu estou indo para um condomínio, e é o que aconteceu recentemente, né? Eu estava indo para o condomínio, e aí eu falei para o Davi, que é um sócio lá da empresa, falei, para aqui que eu vou bater nesse condomínio aqui. Bater na porta. Aí, como é que eu vou entrar aqui? Entrou uma pessoa, segunda, aí eu fiz amizade, consegui entrar. Aí eu atravessei o condomínio e conheci um síndico, né? Vi o síndico alegre ali, eu falei, tranquilo, né, para conversar. Cheguei, conheci. Aí foi conversar, eu tenho fazenda solar. Falei, bacana, vamos dar uma olhada no seu telhado? Subi com ele lá, um telhado gigante. Dá para bater 100% da conta dele. Aí eu expliquei todo o passo a passo nosso. Eu falei, síndico, você prefere isso aqui sem risco e no final 100% do condomínio, né, valorizando o seu condomínio, e a gente coloca como adicional também o carregador de carro elétrico. Né? Isso aí traz uma valorização muito grande. Né? Muita gente não vê, mas isso traz. E aí ele pensou, Pedro, faz a proposta aí, eu vou levar para a Assembleia. E daí, só que eu tenho que apresentar. Ele falou, tá ótimo, né? Para o pessoal entender. Então, o que a gente fez? São 3 condomínios iguais. Aí a gente fechou o primeiro, fechei o do lado, fechei o terceiro e agora a gente está no final para o 4º, que fica um ao lado do outro, né? Isso aqui, curiosamente, batendo na porta, né? Explicando para ele que realmente a fazenda solar é boa.
Mas assim, você tendo um telhado, um espaço para poder fazer sua própria instalação, algo que ninguém vai te tirar, porque a placa você tem um alto consumo, em média de 65%, 70%. Durante o dia você está utilizando a energia da própria placa, né, da sua própria usina. E aí, ao fazenda solar, ele é excelente quando o condomínio não tem telhado. Sim. Entendeu? Então não Assim, tem espaço, né, para colocar as placas. E o que o Rogério falou em relação aos moradores, essa era uma grande dor, né? A gente só fechou uma grande parceria com essa empresa Genial, que é uma empresa gigante no mercado, porque realmente eles têm carga para entregar. Porque tem muita gente que entra, fica um ano e meio, deixa de colocar um solar para guardar a fazenda solar, aquele que 10, já poderia estar 15% economizando, no máximo, né? E já poderia estar economizando. Então, assim, E não só economizando e pagando o equipamento, né? Exatamente. Porque com o sistema de vocês isso é possível. exatamente. Então eu falo, ó, daqui 4 anos você vai olhar para trás e vai ficar Poxa vida. chateado. Aconteceu isso no condomínio agora. Em 2023 eu fui com o Rogério lá em novembro. A gente apresentou, né, para 8 pessoas do Conselho Síndica. Não, a gente vai colocar aqui fazenda solar. 2025 eles chamaram a gente para colocar a placa solar. Então, assim, a gente ainda vai fazer um estacionamento coberto, né, para os carros. Isso ajuda também no carro ali, manter até a estética do carro, valoriza o condomínio. A gente vai colocar um posto de carregador ali sem custo para o condomínio. Valoriza demais o condomínio. E isso é né? interessante. Antigamente, essa questão das vagas de estacionamento era uma dificuldade, porque não existia produto. Hoje em dia já existe kit fotovoltaico já prontos para estacionamento. Então isso viabiliza muito, porque às vezes o síndico fala, não, vou colocar porque eu não tenho espaço no telhado. Mas às vezes tem um senhor estacionamento, às vezes tem uma senhora quadra de esporte. Perfeito. Né? E aí, uma pergunta. Quanto mais placa, mais economia, né? Então, quanto maior o espaço ali e mais placas, você consegue gerar mais energia e deduzir mais. É essa a palavra? Deduzida com? Exatamente. A gente fica muito limitado à conta, né? Número de instalação, ou seja, a gente só consegue colocar num condomínio, vamos supor que ele gaste 20 mil reais por mês, e a gente, se tiver um medidor, a gente fica limitado por um medidor que a gente consegue dar uma economia de aproximadamente até 11.500 kW para ele. Ou seja, em média, uns 15 mil reais. Boa. Caso ele tenha outro medidor, a gente consegue dividir e fazer o projeto completo. Então, tem essa questão do medidor. Exatamente. É limitado por medidor, Exatamente. A gente só consegue colocar 75 de potência de inversor e 100 de placa. É uma limitação regulatória, Sim. não é técnica, né? Sim, sim. Que é para regulação para grupo B. Normalmente, mais de 90% dos condomínios são grupo B. Condomínios muito grandes são grupo A e não tem essa limitação, mas normalmente tem essa limitação. Muito bom. Lari, a gente adora case de sucesso aqui, né? Vocês têm algum case, assim, de super sucesso na grid, que teve uma repercussão e foi muito bacana? A gente tem muitos, a gente tem mais de 150 condomínios, e a gente, inclusive, tem um hábito muito bacana, que eu fico muito orgulhoso, que, curiosamente, né, as empresas não têm, né? Mas eu recomendo isso para todo mundo, que é ter uma cerimônia de entrega. Ai, que legal. A gente faz uma cerimônia, a gente, inclusive, compartilha no nosso Instagram, se quiserem dar uma olhada lá, é uma cerimônia de entrega, onde a gente normalmente às vezes planta uma árvore, coloca uma plaquinha da empresa. Aí a gente apaixona, aí é brabo, gente. Mas às vezes falta essa cerejinha do bolo. Essa cerejinha do bolo é que faz às vezes a diferença. E dá essa visibilidade também para aquela administração que lutou por aquilo. Eu acho que é importante a gente tá falando também. de tecnologia, eles trazem a humanização da empresa. Como a gente falou aqui em outros episódios, né? A semente é a IA, né, Lari? Da semente vira uma coisa enorme. Aí a gente faz essa cerimônia de entrega e a gente também aproveita e pega um depoimento do síndico, Muito que é legal. super legal, porque aí a gente também, né, a prova social é tudo hoje em dia, né? Tudo. Então a gente eu até convido aí quem estiver nos assistindo para dar uma olhadinha lá no nosso canal, que tem dezenas e dezenas de depoimentos. Mas a gente tem, por exemplo, vou te dar um exemplo de um case de sucesso bacana aqui pertinho, aqui do lado, que é o condomínio Lead Américas. Conheci. Lá é um projeto bem grande. Lá a gente consegue uma economia de mais de 70 mil por mês. Caramba! De economia Muito nesse significativo. condomínio. Não só ele, como no próprio nosso escritório, fica no condomínio Universo, a gente também era uma conta de 60 mil, o síndico lá no depoimento, Alexandre, ele conta que hoje eles pagam 3 mil reais de conta de luz, então assim, é uma economia muito grande. A previsão orçamentária é super agressiva.
agradece, né? Gente, Não, e esse eu vi condomínio, aqui o olhinho da Larissa brilhando, né? Não sei porquê, mas eu vi o olhinho da esse Larissa caso brilhar. onde a gente Dá tem até para pagar uma obra de reforma de fachada, gente. Com Exatamente. essa economia aí, embelezar o prédio. Vamos. Não, mas olha vamos. só um Exatamente. caso prático, um exemplo prático, né? Então, como é que a energia solar pode mudar a realidade de quem investiu naquele empreendimento? Nesse condomínio Universe, que fica aqui na Barra Olímpica, quando a gente instalou o sistema, tinha uma ocupação muito baixa, coisa de 20%, 25% de ocupação. E a gente fez o projeto, né, lá para fazer essa redução, né, na conta. Esse condomínio, eles terminaram de pagar, né, hoje o sistema está quitado. E, curiosamente, quando a gente instalou, a gente ainda não tinha se mudado para lá. A gente foi uma decisão, porque a gente precisou crescer, lá tinha uma estrutura, a gente acabou, poxa, talvez lá seja legal, porque a gente tem um sistema grande instalado, vai montar um escritório, maravilha. E, curiosamente, hoje o condomínio tem 98% de ocupação. E aí, conversando com o síndico, ele sempre faz questão de falar isso, quando a gente leva, às vezes, clientes para visitar lá o sistema, que ele diz, Rogério, eu vou te dizer, a energia solar desempenhou um papel enorme nessa ocupação. Sabe por quê? O nosso condomínio é um dos mais baixos da Barra da Tijuca para esse padrão de condomínio, que é um condomínio de luxo, Sim. né, de alto padrão, Sim. com uma das taxas mais baixas. Por quê? Porque é 60 mil de economia que eles estão tendo por mês. Isso se reflete na taxa condominial e, consequentemente, reflete na ocupação. Né? E se economiza, ele consegue investir em outras coisas, fazer melhorias para o condomínio, manter uma manutenção, né, para o embelezamento do próprio condomínio, não só a manutenção do dia a dia, mas trazer benefícios reais para o condomínio. Sem dúvida. Né? E alugar mais fácil, né? Porque é o condomínio mais em conta. Uma taxa menor, né? A gente mostra isso, né, também, não só a gente chega para apresentar o produto, mas a gente leva uma solução que agrega muito valor ao condomínio, né? Por exemplo, a economia, a sustentabilidade também, que é importante. Totalmente. Pouca gente, né, pensa hoje, mas o pessoal pensa mais na economia, né? Até mesmo o que a Roberta falou em relação à fachada, por exemplo. O condomínio tem uma economia de 50, 60 mil reais por mês. Logicamente, quando ele lançar uma cota extra, ele vai lançar mínimo. Às vezes nem lança, né? Então, assim, isso a gente mostra para o pessoal também nas assembleias que realmente, além da economia ali, vai trazer um benefício muito grande, muito maior para o condomínio à frente. Roberta, Larissa, eu queria também deixar aqui para uma próxima oportunidade, a gente também, de repente, vir falar da nossa outra empresa do grupo, que é a Power Up, que é uma empresa de carregamento de carro elétrico e bicicletas elétricas, especializada em condomínios. Ou seja, o nosso aplicativo foi desenhado para condomínio, né? A nossa solução de bicicleta foi desenhada para condomínio. A gente, quando fecha o projeto de solar, a gente automaticamente já coloca, sem custo para o condomínio, essa solução, mas eu acho que é um capítulo à parte a gente falar de carro elétrico, né? Que é um assunto que... Então já está no nosso já case tá no aqui, nosso para a gente case. agendar a próxima data. Sustentabilidade total aqui que estamos falando legal, nessa mesa, né? exatamente. A gente falou de valor, a gente falou de tecnologia, economia, mas a gente também tem que pensar no nosso planeta. E eu já vi o olhinho da Larissa brilhar. E ela quer hoje começar o processo lá de um condomínio clube que ela tem. O que ela precisa fazer? Conta para mim, Qual Pedro. é o passo a passo? Qual é o que passo a síndico passo? Quais as tem etapas que o síndico tem que percorrer até a implantação do sistema? O primeiro passo o síndico vai buscar as empresas do mercado, né, que tenham referência, né? Síndico geralmente tem algum outro amigo síndico que indica, eu fiz no meu condomínio, essa empresa é boa, nunca tive problema. Mas, de fato, Larissa, você tem que conhecer um sistema para ver se realmente... Porque o síndico, às vezes, ele muda. E aí o que vem à frente fala que está bom, mas às vezes nem sabe se realmente está entregando aquilo que foi prometido, né? Então, primeiro a gente faz uma reunião com o conselho, com o síndico, né? Constrói aquela... leva leva as informações, né, para o pessoal, explica, né? Depois a gente remarca novamente. Geralmente a gente marca uma apresentação geral, sem compromisso para o condomínio, aberta aos moradores. Aberta aos moradores, até mesmo para eles conhecerem que, de fato, daqui 30 dias à frente,
a informação que vai ter numa assembleia, né, para ser Legal. discutida. Isso a Lari faz muito, né? Essas mini reuniões antes da assembleia. E aí o passo a passo é esse, a gente primeiramente a gente chega no condomínio, apresenta a nossa solução. Segundo passo, a gente faz uma apresentação para todos os moradores e, em paralelo, a gente leva o síndico, convida o síndico, o conselho para conhecer a nossa empresa e conhecer um projeto já em operação, né, para se familiarizar. E depois a gente vai acompanhando, né, aquele rito até o dia da assembleia. E daí a gente vai lá e apresenta o nosso produto e, graças a Deus, a gente tem... O que eu costumo ter assim, de experiência, eu costumo recomendar para os síndicos é que assim, o ideal é tentar formar um comitê mais técnico. Alguém que, às vezes, tem alguém que tem um conhecimento um pouco maior. Porque assim, a gente percebeu, assim, quanto mais conhecimento existe, a gente mais se beneficia. Sim. Né? Então... Você consegue materializar aquelas ideias, né? Eles conseguem absorver mais facilmente do que você chegar. A gente tentar mostrar todos os diferenciais da nossa tecnologia, que são muitos. Né? Para alguém leigo que não conhece, né? Exatamente. A tendência de focar só no preço É muito atrativo, né? É muito sedutor. Muito, porque ele não entende. Fala, Sim. Cada empresa está vendendo o seu peixe, você é mais um que está vendendo o seu. Então, quando tem esse comitê que ele consegue, sei lá, mesmo que seja um engenheiro civil, não tem engenheiro eletricista, mas um engenheiro civil, alguém mais técnico, né, que consegue entender um pouco mais daquela linguagem, isso ajuda muito, porque ele já consegue tomar esse tipo de decisão. Não vamos botar uma empresa que não atenda a NBR 17193, porque isso aqui não atende os bombeiros. É o critério básico, já é o arroz e feijão. Pois é. Qual é o segundo critério? Critério zero, né? A gente gostaria de uma empresa que tivesse financiamento próprio, que a gente não quer pegar financiamento em banco, correr esses riscos todos. Então, só deixa as empresas que tiverem financiamento próprio. Enfim, então, o ideal seria o quê? Esse comitê formado, pegar as propostas, balizar, né? usar, de repente, uma planilha dessa de comparação, né? Que vocês já disponibilizam. Isso, né? Que a gente disponibiliza. E ali coloca os critérios todos, tanto do ponto de vista da empresa, quanto da qualidade dos equipamentos. E o ideal é que o conselho, né, apresente essas análises na assembleia e coloque a sua opinião. E as pessoas votam de acordo com o que acharem melhor, porque é assim que funciona, mas assim, olha, o conselho, por tudo que viu, acha que tem que ser essa empresa por essas e essas características e não foque só no preço, porque aí a chance de tomar uma decisão errada é grande, né? Exatamente. Você anotou toda a lista de recomendações dadas aqui hoje? Então, a gente segue esse passo a passo, né, Roberta? Para a gente começar realmente a balizar. Você falou um termo muito bom. A balizar as empresas que vão fornecer serviços de excelência para os condomínios. E eu sempre sou portadora de má notícias, né, Roberta? Eu já até sei o que você vai falar. O nosso tempo acabou. O monitor está mostrando lá pra gente. Mas já temos aí... Já temos um segundo assunto novo para agendar. De toda forma, para a gente conhecer mais sobre a Grid, ver esses vídeos que essas inaugurações, esses relatos dos síndicos satisfeitos com o serviço, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais, no site? Deixa aí para o nosso ouvinte. Bacana. É GridTie Solar, é Grid, com D mudo, TIE. A gente vai escrever solar, aqui embaixo. Isso, GridTie Solar. Então, a gente tem o nosso canal no YouTube, no Instagram. Vai ser um prazer. Maravilha. No YouTube vocês já estão aqui dentro e a gente já vai pedir logo. Se inscreva aqui no canal. Você é a pessoa que vai ajudar esse canal a crescer, a levar essa informação para outros síndicos. Compartilha também nos grupos. A gente sabe que você está sempre num grupo de síndico. Fale sobre a energia solar como oportunidade aí de economia, sustentabilidade para o seu condomínio. E já segue também a Grid, a gente vai colocar tudo aqui embaixo. E eu queria agradecer vocês mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi um bate-papo muito gostoso, né, Lari? E a gente aprendeu, né? Eu, como síndica, com certeza aprendi informações aqui hoje que vão me ajudar nas próximas decisões. E eu tive a satisfação de saber que a Grid vem nessa linha de valores, né? Que a Franco também gosta de colocar sempre à frente qualquer negócio. Eu acho que uma empresa com valores só se concretiza no mercado condominial. Então, a gente às vezes sofre, né? Empresas que estão entrando, empresas que de repente têm um preço muito abaixo, que queimam o mercado muitas vezes, mas quem é sério vai se mostrar lá na frente. Vocês vêm se mostrando como empresas assim, parceiras do síndico e muito preocupadas
com o mercado condominial. E a gente fica muito feliz de receber empresas assim, né, Larissa? Com certeza. E vamos terminar, né? Vamos terminar. Ai, meu Deus. Meninos, muito Muito obrigada obrigada. mais uma vez. Ó, Eu também agradeço muito. beijos e Tchau, até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau.